Dando continuidade às aplicações da pitometria, onde nós vimos na parte 1 as aplicações constantes de determinação de coeficiente C de tubulações, teste de bombas, aferição de calhas Partial, aferição de medidores de nível, de pressão. Vamos agora para uma importante aplicação da pitometria nessa parte 2, que se trata de pesquisas de vazamentos. A pesquisa de vazamento é uma poderosa ferramenta no combate de perdas físicas em redistribuição de água. Usando equipamentos de verdadeira qualidade, esse serviço resulta em economia operacional. Então, nós vamos trabalhar com combate a perdas físicas. Buscar vazamentos não visíveis exige técnicas e materiais. Os equipamentos acústicos usados em pesquisa de vazamento podem ser classificados em tradicionais. São equipamentos utilizados há mais de 40 anos e de conhecimento da maioria das empresas de saneamento. São hastes de escuta, geofones mecânicos. São aqueles equipamentos tradicionais. E os mais modernos hoje, com a revolução da pitometria, com esse avanço novo da pitometria, são os equipamentos mais sofisticados, bem difundidos no meio técnico, mas de custo um pouco mais elevado. São os geofones eletrônicos, correlacionadores de ruído e loggers de ruído. A tradicional haste de escuta mecânica. Então, aqui nós temos uma haste, nós temos aqui um cabeçote. Esta haste, ele utiliza a necessidade de você ouvir fazendo contato com a tubulação ou com o cavalete. Então, a haste de escuta é um instrumento para escuta acústica e verificação de pontos expostos e em contato com a tubulação, como conexões, ligações de água, cavalete, torneiras e válvulas. Uma câmara de ressonância ideal e projetada amplifica o ruído dos vazamentos de vários tipos de materiais e tubos. Então, isso aqui são equipamentos tradicionais de escuta. Pela escuta que eu tenho na tubulação, eu posso identificar diversos ruídos e dentre deles o de vazamentos. Tem hastes variando de 1 metro a 1,50 m, 1.000 a 1.500 milímetros. Temos ainda como equipamento tradicional o geofone, que é o geofone mecânico. Isso aqui é de longa data. Nós temos aqui um exemplo de uma pesquisa de vazamento em Londres em 1880, todos aqui usando uma haste de escuta, que é semelhante aí ao nosso geofonamento, que são duas bases com um auscultador. Com geofone mecânico é possível localizar vazamentos através de sensores metálicos, aproximando o equipamento da tubulação do seu sistema. A função do geofone mecânico é captar através de sons e leves ruídos a localização exata do vazamento e tornar mais fácil o reparo do mesmo. Atualmente, empresas públicas e privadas do setor trabalham com esse tipo de equipamento para facilitar e automatizar diversos processos em seu sistema de tubos e agilizar possíveis reparos. Esses são os sistemas tradicionais de identificação de vazamento não visível. Modernamente, nós temos já aqui o geofone eletrônico. Então, o geofone eletrônico ele é muito mais sofisticado, ele permite uma apuração de informação de vazamento mais acurada que o geofone mecânico. Temos também a haste de escuta. Em vez da haste de escuta mecânico, nós temos a haste de escuta eletrônico e aqui um outro geofone eletrônico mais portátil. O geofone eletrônico capta o som de vazamento através de um sistema onde os sons são transmitidos para o fone onde o operador está rastreando o vazamento. Assim, o trabalho de localizar esse vazamento fica muito mais rápido, poupando horas de trabalho do operador. A funcionalidade do geofone eletrônico é muito avançada e permite que o operador do equipamento não necessite se aproximar tanto do vazamento para localizá-lo. Esta técnica de medição é muito importante, podendo ser realizada durante o dia e durante a noite. Quando se fala em geofonamento, já se pensa em fazer
geofonamento noturno. Muito pelo contrário, você pode fazer muito geofonamento diurno quando se tem um equipamento como geofone eletrônico. Onde nós temos centro de cidade, lugares de grande ruído, aí sim é necessário que se faça restrição de horários. Então tem que ter um horário, porque o centro da cidade é muito conturbado em determinado período. Mas nas zonas periféricas dos bairros é possível fazer o trabalho do geofone eletrônico durante o dia, principalmente durante o dia. Ele tem um filtro de ruído muito bom e que permite fazer serviços avançados de escuta. A haste de escuta, ela é um auxiliar do geofone mecânico ou do eletrônico. Então a haste de escuta, ela faz uma varredura preliminar para depois ser acurada com o geofone eletrônico. Uma equipe aí com 2 pessoas é possível aí fazer uma varredura, dependendo das condições de normalidade, até aí 10 km por dia. Então um rendimento bastante promissor, com resultados bastante positivos. A base do geofone eletrônico possui um visor de LCD, por onde são mostrados o gráfico dos ruídos e suas localidades, deixando o trabalho do operador mais fácil. Então, além de ele estar ouvindo, ele está vendo. Então, com isso, facilita a sua identificação do vazamento. Temos ainda os datalogs de ruído. São equipamentos hoje da modernidade da pesquisa de vazamento. O datalog de ruído são equipamentos que são colocados na rede com comunicação via rádio com sensores, indica o nível de ruído e a frequência do vazamento, reduzindo o número de falsos vazamentos. Grava o ruído, permitindo a escuta através do próprio equipamento. O operador de equipamento instala os logs de manhã. Esse equipamento instala na rede, em vários pontos, onde vai ser mapeado, a uma distância de um sensor do outro, em média de 100 metros, dependendo do material e pressão da rede. E esse log irá trabalhar na madrugada, sozinho, e no outro dia irá transmitir os dados via rádio para o operador, onde o mesmo indicará pelo coletor de equipamento a localidade que exige ponto suspeito de vazamento, ou não, em rede e ramais de trecho de abrangência de cada logger. Neste caso, otimizando o trabalho de pesquisa, gerando mais precisão, sendo que o limite do logger por coletor é até 2.000 sensores. Então, eu distribuo o sensor na minha malha de rede, nos meus cavaletes, e durante toda a noite, durante toda a madrugada, durante todo o dia, ele passa a informar os ruídos de frequência de vazamento. E aí eu consigo enviar essas informações são enviadas via rádio, e depois eu faço análise dessas informações dos datalogs de ruído. Temos ainda os correlacionadores de ruído. Os correlacionadores de ruído é um sistema de detecção de vazamento para tubulações que funciona de forma mais efetiva em sistemas pressurizados de grande diâmetro, fazendo a inspeção autônoma de quilômetros de tubulação rapidamente. O correlacionador digital é um computador que detecta a onda produzida pelo ruído do vazamento de água por meio de 2 acelerômetros colocados nas extremidades ou em algum elemento do tubo. A indicação dos dados obtidos é capaz de identificar o ponto quase exato do vazamento. Então, isso aqui é o correlacionador de ruído. Então, são colocados nas extremidades da tubulação e a operação do equipamento se baseia no princípio da velocidade de propagação do som captado em 2 pontos distintos da tubulação. Então, isso é a modernidade hoje para se fazer a pesquisa de vazamentos. Voltando um pouco aí na modernidade, junto com o tradicional, nós destacamos um instrumento que é também bastante usado, chamado válvulas geradoras de onda mecânica. É um instrumentozinho simples, aonde ele é colocado, a válvula geradora de ondas auxilia na localização da tubulação, emitindo golpes de ariete na rede, as quais podem ser detectadas com o geofone mecânico
ou eletrônico, possibilitando fazer o mapeamento da rede hidráulica, principalmente a detecção de derivações da água do cavalete. Então, quando eu coloco um dispositivo desse na torneira do cavalete, eu regulo esse dispositivo para ficar emitindo pulso. Ele fica emitindo pulso de 50 a 600 pulsos por minuto. E o alcance de 40 a 100 metros de distância, dependendo da área rastreada, se o barulho ou em silêncio. Então, ele vai começar a pulsar no cavalete. Eu começo a medir dentro da residência. Então, quando eu coloco o geofone mecânico ou eletrônico, é possível fazer o mapeamento da rede hidráulica. Normalmente é utilizado em prédios, em residências, em rede de distribuição é menos utilizado. Ele é mais para detectar redes de derivações, bypass, é feito com a utilização do gerador de onda mecânica. Esse gerador de onda mecânica, ele, óbvio, também possibilita aí erros, mas facilita muito a detecção de gatos. A pressão de trabalho do equipamento é da ordem de 3 metros por coluna d'água até 80 metros por coluna d'água. E o peso varia de 1,2 kg. Então, são válvulas geradoras de ondas mecânicas. Gera a onda produzida por golpe de ariete, começa a dar um soco na tubulação e fazendo barulho na tubulação. Com esse barulho, é preciso detectar aonde passa a rede, no quintal, no terreno, e é possível verificar aí a existência de tubulações desconhecidas. Temos ainda também a válvula geradora de onda eletrônica, a VGO eletrônica. Aqui nós temos um componente, é uma VGO eletrônica. A válvula geradora ou pulsadora de ondas eletrônicas auxilia na localização de tubulação não cadastrada, gerando ruídos em tubulação através de golpe de ariete na rede, as quais podem ser detectadas com o uso do geofone eletrônico. Então, essas válvulas geradoras de onda podem ser tanto mecânica como eletrônica. O importante é que a associação dela com o geofone permite fazer essa localização de tubulações. Ele não é para localizar vazamento, ele é para localizar a tubulação. Pelo fato dele gerar a onda na tubulação, tremer a tubulação, o geofone facilita a sua identificação. Então eu identifico as tubulações para fazer cadastro de rede e depois fazer pesquisas de vazamento. Seu uso independentemente da pressão da água, facilitando os trabalhos de localização de tubulações e ramais. Então, na geofone mecânico, eu preciso de uma pressão mínima para fazer a operação. Já com o gerador de onda eletrônico, eu não preciso mais de pressão de água. Aí eu facilito o trabalho de localização de tubulações e ramais. Outro item importante da aptometria é a setorização. Então, aqui eu tenho um exemplo de um reservatório, uma rede de distribuição na parte A, uma rede de distribuição na parte B. Eu tenho um macromedidor instalado aqui na entrada do setor da zona baixa, um macromedidor instalado no setor da zona alta. A setorização é uma importante ferramenta adotada pelas companhias de saneamento para atuarem nas perdas. Então, a setorização, temos condições de melhorar o controle das pressões na distribuição de água e otimizar o controle do volume distribuído versus o volume faturado. Eu posso ter aqui, nesse medidor, uma válvula redutora de pressão. Normalmente, na distribuição de zona baixa, eu tenho uma válvula redutora de pressão. E eu instalei aqui, no caso, pode ser um medidor de carretel, e com informações que possam ser absorvidas no local ou à distância. Então, a setorização compõe eu separar zonas de abastecimento para que eu possa fazer a sua medição individualizada. Então, aqui eu tenho uma outra setorização. A concepção dos setores de abastecimento tem como diretriz principal a definição das zonas de influência das principais unidades que atendem o setor. São reservatórios, elevatórias, boosters. Eu procuro, no máximo,
centralizar os pontos aonde eu consiga isolar ao máximo o setor. Esse setor, ele pode chamar de distrito de medição ou distrito pitométrico, são áreas de medição e controle perfeitamente delimitadas, permanentemente isoladas. Um setor de abastecimento pode ser fragmentado em diversos distritos de medição e controle, desde que as condições da rede de distribuição ofereçam a possibilidade de fragmentação sem prejuízo do abastecimento. Então, eu tenho um distrito de medição ou vários distritos de medição dentro de um setor. Aqui eu tenho um setor grande, eu tenho um distrito, 2 distritos, 3 distritos de medição. Então, a setorização é um trabalho complexo, é um trabalho que demanda bastante esforço, principalmente da dificuldade de cadastro das redes de distribuição, mas que depois, no final, oferece uma ferramenta de segurança constante na verificação de vazamentos. E por último, aí a telemetria, que entra como um importante passo no trabalho da redução de perdas, em virtude da centralização da informação, além do uso de computadores para processar os dados obtidos. Atualmente, os medidores vêm com modems GPRS já incorporados para envio dos dados diretamente, sem a necessidade de equipamentos intermediários. Então, eu tenho aqui, por exemplo, um medidor de inserção. Aqui eu tenho o meu TAP, aqui eu tenho o medidor eletrônico. E aqui eu tenho o meu secundário. Então, eu posso ter minhas leituras todas aqui no meu secundário, como eu posso ter a sua transmissão por meio de telemetria, via rádio ou via modem GPRS. Aqui eu tenho um outro medidor tipo Carretel, também com secundário instalado, e aqui um conjunto de válvula redutor de pressão e um medidor com um transmissor de informações de vazão de tubulação. Então aqui nós encerramos o nosso curso de perdas, macromedição e pitometria, tendo a esperança de que nós apresentamos uma importante contribuição ao setor de saneamento para que essas técnicas sejam aplicadas. São técnicas bastante seguras, bastante difundidas e que precisam de pessoal capacitado. A capacitação deve ser constante e o resultado econômico-financeiro das suas aplicações são muito vantajosos, além de que é uma face do operador do sistema que está à disposição da sociedade, ou seja, muitos vazamentos no sistema demonstram aí a sua negligência, a sua incapacidade de gerir o mesmo. E aí nós apresentamos a nossa referência bibliográfica, porque nós, apesar de ter acumulado 45 anos de militância no setor de saneamento, não podíamos saber tudo. E aí nós sempre estamos recorrendo às apostilas, aos livros, à internet, e o resultado desse curso foi resultado de 45 anos de vivência na área operacional, além de extensa consulta para chegarmos a ter essas informações com bastante consistência para os nossos alunos. Muito obrigado.